Olá, olá, boa tarde. Espero que estejam todos muito bem. E a nossa aula de hoje vai ser sobre constelação familiar. A constelação familiar é o primeiro fundamento do MACE, do meu método avançado de cura emocional. Por que eu priorizei a constelação familiar? Geralmente, quando as pessoas me procuram, é porque elas têm alguma pendência, ou porque estão sofrendo, ou porque estão em desalinho na sua vida pessoal, profissional e financeira. Então, a primeira coisa que eu gosto de saber é como esse paciente está, ou esse cliente está, se sentindo em relação ao seu sistema de origem. Então, o que é sistema? Família. Então, eu checo com ele, através de um formulário inicial, se ele veio de um sistema de origem, se a sua família de origem é funcional ou disfuncional. Em sendo disfuncional, esse paciente precisa de uma constelação familiar. Então, o que vem a ser a constelação familiar? É um tipo de terapia breve desenvolvido pelo alemão Bert Helling, que morreu há uns 4 anos, aos 94 anos, mas que deixou um legado fantástico para a nossa geração. O Bert Helling, ele catalogou 3 leis sistêmicas. E essas leis são leis universais, que é a lei da ordem ou hierarquia, a lei do pertencimento e a lei do equilíbrio. Então, quando a pessoa me procura, às vezes ela está me procurando porque ela está querendo fazer uma transição de carreira. Outras vezes é porque as relações delas não estão boas ou o seu relacionamento íntimo não está legal. Outra hora ela me procura porque ela tem uma limitação financeira ou ela não está satisfeita com aquilo que ela vem fazendo na vida. Então é muito importante nós checarmos isso, né? Então essa pessoa vai me contar, quando criança, como é que ela se lembra, né? Porque atualmente ela é adulta, geralmente é um adulto que me busca. Ela vai me contar quais as lembranças que ela tem da sua infância em relação ao seu pai e à sua mãe. E quando eu estou falando de pai e mãe, é muito importante nós contextualizarmos que os pais precisam ser os pais biológicos. Mas se essa pessoa não conhece os pais biológicos, ou conhece sua mãe, não conhece o pai, ou a mãe o abandonou. Então, nós temos também que trabalhar com estas situações, né? É importante nós entendermos qual é a função do pai e da mãe, que é de dar a vida. Nós somos 50% pai, 50% mãe. E eu estou falando dos pais biológicos. Então, se esse adulto, quando criança, não teve um pai que tivesse um contato físico com ele, beijasse, abraçasse, colocasse no colo, e uma mãe também assim afetiva, geralmente esse adulto vai buscar ao longo da sua vida alguém para ele transferir esse afeto. Que seja o parceiro, que seja a parceira, que seja o filho, que seja um tio, enfim. Então, a primeira coisa que nós vamos ver é como é que essa pessoa está no sistema de origem dela. O que é o sistema de origem? Pai, mãe e irmãos. Então, é muito comum, né, a filha ou o filho estar no lugar errado no seu sistema familiar. Às vezes o filho está ocupando o lugar do pai ou da mãe, dos próprios pais.
É ele que decide o que fazer, é ele que dá o comando, é ele que tem uma assertividade para tomar as decisões da família. Então ele está no lugar errado. Quando o filho está no lugar do pai e da mãe, ele vai criar de forma inconsciente um emaranhado muito grande para a sua vida. E por vezes é comum a pessoa, quando me procura, um empresário que está com problemas financeiros na sua empresa, e quando eu pergunto para ele qual é a sua relação com sua mãe, ele acha a mãe dele insuportável, ou ele acha a mãe dele não tão capaz quanto ele, porque ele tem uma titulação acadêmica e a mãe não tem, ou porque a mãe já está doente, a mãe está numa cama. Lê do engano. As nossas mães ou as mães têm uma força muito maior que a nossa. Então, quando esse filho ou essa filha julga essa mãe, achando que ela não é suficiente o bastante, que ela deixou a desejar, esse filho ou essa filha passa a se sentir superior à mãe. Então fica aqui, ó, pais aqui e esse filho ou essa filha aqui. E aí sabe o que acontece com essa pessoa? Ela não decola financeiramente na vida. Porque o que significa, segundo Beth Helling, tomar a nossa mãe? É quando você honra a sua mãe, se colocando abaixo dela, menor que ela. Isso é tomar a mãe. As pessoas que assim fazem, elas são prósperas, elas têm sucesso, elas têm abundância, prosperidade. Entenda-se aqui que a prosperidade, ela é vinculada ao dinheiro, mas não significa só dinheiro. Porque tem pessoas que têm muito dinheiro, mas elas são pobres, né? Elas não conseguem entender que o dinheiro é apenas um canal para fazer algumas coisas na vida, suas realizações, bem como para sua sobrevivência. Então, isso é um dado muito importante, né? Voltando lá à história do empresário. Então, a gente vai fazer uma constelação familiar e esse empresário, geralmente, ele se coloca no campo mórfico ou no campo morfogenético, é um campo de energia que nós abrimos, ele sempre se coloca atrás do pai ou atrás da mãe. Ele é maior, ele se sente maior. Então, nós vamos trabalhando de forma metafórica e energética para que essa pessoa volte para o seu lugar. Então, isso é a lei sistêmica da ordem, da hierarquia. Tem precedência quem veio antes. É a mesma coisa que acontece com os irmãos. Então, imagine que tem um irmão caçula, né? Ele tem mais 2 irmãos que vieram antes dele, né? Ele tem um irmão mais velho, ele tem um irmão do meio e ele é o caçula. Mas ele se coloca como o provedor dessa família. Ele dá conselhos, ele orienta, ele chama atenção, ele elogia. O que vai acontecer com esse irmão caçula que está fora do lugar? Ele vai ser uma pessoa super estressada, vai se sentir o centro do universo e vai ter situações em que ele não consegue resolver, porque as questões não são dele. As questões são de quem veio antes. Então, cada pessoa precisa entender a ordem, a hierarquia. Tem precedência quem veio primeiro. Então, a nossa mãe representa abundância, sucesso, prosperidade, dinheiro. E o nosso pai representa o quê? O pai abre caminhos. Foi ele que nos deu a vida juntamente com a nossa mãe.
Esse pai, ele representa o sucesso dos nossos projetos. Muitas vezes a gente tem uma ideia, nós temos um projeto, mas esse projeto não decola. E a gente muda o foco e vai fazendo assim com outro e outro projeto. É como se nós estivéssemos fora do lugar. Então a gente tem que observar se também nós não estamos ocupando o lugar do nosso pai no nosso sistema. E é muito comum na relação a dois existirem alguns entraves, porque as pessoas estão fora do lugar também. Muitas vezes a esposa está no lugar de mãe do marido, ou o marido está no lugar de pai dessa esposa. Então nós temos que fazer uma leitura de alma como consteladores, verificar como que está essa lei do equilíbrio na relação a dois e voltar para o seu lugar. Então, a definição do Bert Hellinger é o seguinte: todos os desafios, todos os emaranhados da vida é o amor fora do lugar. Então, a constelação, ela é uma bênção. E quando nós fazemos a constelação, é importante ressaltar isso, a constelação é algo sutil, é um movimento da alma. Os céticos geralmente têm muita dificuldade em constelar. Primeiro que não acreditam. Como posso, através de bonecos, movimentar uma energia? Então tem que ser como São Tomé. Tem que ver para crer. Para esses céticos, eu desenvolvi uma metodologia avançada que eu dei o nome de constelação astral. Como eu sou especialista em PNL, eu uso alguns pressupostos da PNL com a constelação. E sabe o que acontece? Dá um resultado fenomenal. Aí você pode se perguntar, mas Cleise, quanto tempo precisa para uma constelação fazer efeito? É imediato. O efeito de uma constelação, o resultado, ela vem desde o momento que você realizou a constelação até 2 anos. Eu tenho relatos fantásticos de pacientes, de clientes, que eles até esqueceram. E depois me procuram e falam, Cleise, minha vida mudou nesse aspecto. Sabe aquilo que era muito difícil? Ou meu pai está muito diferente comigo, a minha mãe também. E aí eu lembro para essa pessoa. E a constelação? Ela está fazendo efeito. E o interessante da constelação também é que quem faz a constelação é sempre considerado ou considerada a ovelha negra do sistema. Não no sentido pejorativo. Quem que é ovelha negra, segundo Bert Hellinger? É aquela pessoa, é o buscador, é aquela pessoa que pensa diferente, é aquela pessoa que age diferente. Já te passou isso pela cabeça? Às vezes você fala assim, parece que eu estou numa família que não é minha, porque eu sou único ou única, eu penso de uma forma, meus irmãos pensam de outra. Eu tenho alguns valores, eles têm de outros valores, mas quando você desperta para a constelação, você auxilia a todos aqueles que vieram antes de você, que são os seus ancestrais, da sua linhagem paterna e da sua linhagem materna, bem como os seus descendentes. Então, como eu disse, para quem não acredita, venha fazer a constelação, venha passar por esse processo, se você precisar. Porque se você veio de um sistema funcional, você teve uma mãe que te acolhia fisicamente, emocionalmente, você teve um pai que te protegia, você se sentia protegido, se sentia amado, seu sistema é funcional. Você não vai precisar de constelação. Nós podemos usar outras ferramentas sistêmicas, mas a constelação em si,
ela já não vai ser necessária. E aí você pode estar se perguntando, ô Cleise, mas como eu preciso saber, ou como que eu preciso, o que eu preciso fazer para saber se eu preciso de uma constelação? É muito simples, é só você ir no link na minha bio, ou me adicionar no número no WhatsApp, que é o 319 88992558. Eu vou te mandar um link, você vai preencher um formulário e gratuitamente eu vou gravar um áudio para você que equivale a uma sessão experimental e vou te falar se você precisa ou não de realizar a sua constelação, que pode ser familiar ou organizacional. Como as leis são as mesmas, tanto para as constelações das pessoas, como a constelação para as empresas, quando eu atendo um empresário, um empreendedor, simultaneamente eu já faço os dois tipos de constelação com ele. Eu sou Cleise Souza, terapeuta sistêmica, educadora, e estou aqui para te ajudar a resolver as suas questões através do método avançado de cura emocional. Tchau, tchau e até a próxima semana.